Glória a Deus. Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz aí diz amém. Quem está amém aí diz Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos nesta série de mensagens chamadas Ministro de Mercado. E nesta segunda mensagem eu quero trazer uma palavra que tem como subtítulo Embaixadores. Deixa eu ouvir mais um áudio de novo. Nós temos um subtítulo chamado Embaixadores. Amém, glória a Deus. E para que nós possamos entender o que essa mensagem tem para nós, eu quero rapidamente revisar aquilo que nós vimos na semana passada, onde fomos ministrados pelo pastor Aguinaldo, onde nós entendemos que todo cristão é chamado para ser um ministro, e ministro significa servo em tempo integral. Também ouvimos, aleluia, segura aí, os anjos seguram ele, em nome de Jesus. Nós ouvimos também que alguns são ministros de púlpito e outros são chamados a serem ministros de mercado. Então, há o ministro de púlpito, aquela pessoa que é tempo integral na igreja, aquela pessoa que tem um chamado para estar aqui o tempo integral, mas nós entendemos que o crescimento da igreja e o mandamento de Jesus, ele passa também pelo papel dos ministros de mercado. É claro que alguns são bivocacionados, eles são ministros de mercado e são ministros de púlpito ao mesmo tempo. Semana passada vimos também que todos temos como missão principal cooperar para a tríplice redenção. Deus se fez homem perfeito, que morreu para nos reconectar com Deus. Irmãos, toda vez que alguém entrega a sua vida para Jesus, abre-se a possibilidade para que essa reconexão se aconteça. Nós sabemos que lá no Éden tudo foi perdido. Quando o pecado foi cometido pelo primeiro homem, essa conexão foi cortada, o homem foi separado de Deus, mas através de Jesus nós podemos então ter de novo o privilégio deste relacionamento. E quando consertamos esse relacionamento com Deus, nós abrimos um caminho também para consertar o relacionamento uns aos outros. E Deus conta comigo e conta também com você para ser um agente de transformação na sociedade, obedecendo à grande comissão e fazendo discípulos de todas as nações. No Éden também, nós vimos que se perdeu o sistema de mercado, onde a educação, onde a economia e as finanças e também o governo se corromperam. Se nós formos olhar para o mundo em que vivemos, nós vamos ver educação indo de mal a pior, as coisas sendo ensinadas de um jeito que ferem muitas vezes a palavra de Deus. A mesma coisa nas finanças, um mundo corrupto, um mundo egoísta, um mundo que não entende quais são valores e princípios da palavra, e vão agindo, e vão agindo, e vão agindo, e desonrando aquilo que Deus deixou como mandamentos. E do mesmo jeito, e esse eu não quero nem continuar para não chatear vocês e não ficar chateados, que é a história dos governos espalhados pelo mundo. Guerras por territórios, guerras por soberania, sabe? Desejo próprio, é o governo rico de nações pobres. Isso está completamente errado, mas isso tem um histórico, isso aconteceu desde o Éden. Mas de novo, eu preciso te dizer que na cruz Jesus resgatou o sistema de mercado divino, e através dos princípios da palavra de Deus, nós também podemos ver a transformação desse sistema que estava caído. E para encerrar sobre o que nós vimos na semana passada, todos nós somos ministros para ajudar a resgatar esse sistema de mercado divino. No relacionamento com Deus, nós e o relacionamento com Deus, e ajudando o próximo, nossos irmãos também a resgatarem esse relacionamento, o relacionamento uns com os outros, através de uma verdadeira igreja, onde nós entendemos que há um cabeça e nós somos membros desse corpo, e um membro precisa do outro para que haja funcionalidade plena e completa deste corpo, atendendo todas as funções dele, mas também para resgatarmos um sistema de mercado nessas três áreas: educação, economia e
governo. Deus não nos deixou aqui para vivermos só para nós mesmos, porque essa é uma forma incrível de impulsionar para a morte. Olha só, volta lá um pouquinho, por favor, só para a gente voltar no texto anterior, que foi a base da semana passada. A palavra de Deus, volta mais um pouquinho. A palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo, sal da terra. Olha para a pessoa que está do seu lado e enxergue a luz que há nela. Toque na pessoa que está do seu lado com respeito. Se não for a tua esposa, no máximo no ombro, na mão. Se for a esposa, cuidado, irmão. O que é isso? É um momento aqui de celebração. Aleluia, já foi a conexão. Agora é só para você perceber que aí quem está do seu lado também é sal da terra. E você sabe que a luz é para brilhar e o sal, muito mais do que para temperar, também é para poder combater e curar, não é mesmo, irmã Ana? Para curar uma sociedade que está doente. E nós somos, e você é, luz do mundo e sal da terra. Então, depois disso, vamos só rever, para que nós estamos aqui? Passa por gentileza. Para que a luz de Jesus brilhe através de nós, nós precisamos, quem pode ler comigo no 3? Mulheres, me ajudem, no 3 a ler o primeiro. 1, 2, 3. Homens, 2. Todo mundo junto? Amar as pessoas. Quando nós temos Jesus no coração, quando nós entendemos a realidade da eternidade, nós, de uma maneira assim, sabe, muito poderosa, amando as pessoas, o nosso comportamento vai mudar. Se o nosso comportamento não mudar de maneira natural, nós temos que nos esforçar e fazer com que o nosso coração ele esteja pronto para entender isso. Nós temos que dirigir o nosso coração a amar as pessoas, porque se nós não amarmos as pessoas, daqui a um tempo essas pessoas vão ser retiradas do nosso meio, porque esse é o caminho natural. A morte do corpo é natural, mas a vida no Senhor, no Espírito, na eternidade é a única possibilidade que essas pessoas têm de não arderem no fogo do inferno. Meu Deus, que duro, é isso mesmo, irmão, não dá para fugir dessa realidade. Ou é a eternidade com Cristo, ou é, ou não é. E aquele que tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Agora, aquele que não tem o Filho de Deus, esse não tem. Nós vimos esse texto. Então, se nós não entendermos isso e continuarmos numa vida onde, eu quero para mim, o melhor para mim, a salvação para mim é suficiente, nós vamos estar vivendo muito menos do que aquilo que Deus programou, porque todo ser humano que conhece Jesus só será pleno quando viver para Deus, para o próximo e para você. Qual é o mandamento? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Esta é a tríplice verdade aonde nós precisamos nos relacionar de uma maneira tão amorosa com Deus, para que possamos também nos amar de uma maneira tão especial e olhar para o próximo e o próximo deixar de ser alguém que pouco importa. Nós precisamos aprender isso e nós não podemos esperar que apenas saia dessa plataforma, deste púlpito, daqueles que são tempo integral na igreja. Nós, como cristãos, somos chamados a sermos ministros o tempo integral na obra de Deus. A vontade que eu tenho é de poder pegar assim, sabe? É claro que tem que ser em amor, mas é abrir a cabeça e dizer assim: você não entendeu ainda, irmão? Pelo amor de Deus, tem gente morrendo, indo para a perdição eterna, enquanto você está aí, termo cearense, charlando, tirando onda. Charlando sabe, vivendo a vida assim, não vai dar valsa. O preço da cruz, ele não pode ser individual apenas, ele é individual, mas nós precisamos e podemos, obedecendo à grande comissão, transformar ele em coletivo. Então, nós fomos feitos e chamados para aquelas 3 coisas, para ajudar as pessoas a restaurarem o relacionamento com Deus, a restaurarem o relacionamento uns com os outros e a restaurarem um sistema de mercado falido. Só que quando nós não fazemos isso, quando nós vivemos só para a gente, nós estamos atrapalhando e não vivendo
a plena vontade de Deus. Agora, quando colocamos isso em ordem, vivemos para Deus, amamos as pessoas, amamos a nós mesmos, nós colocamos a nossa vida cristã em ordem e isso atrai bênçãos para as nossas vidas. Quem aqui já ouviu falar do Mar da Galileia? Sabe aquela história da pesca milagrosa, Maleninha? Onde Jesus passa, os pescadores passaram a noite inteira pescando e pegaram vento. No máximo uma gripezinha. Não pegaram nada. Essa história narrada acontece no Mar da Galileia. Jesus, então, ao ver aquilo, pela manhã, pede o barco emprestado e diz assim: ó, agora lança esse barco novamente aí e vocês vão ver o que vai acontecer. E uma pesca milagrosa acontece no Mar da Galileia, brota vida, peixes e peixes e peixes que encheu um barco, quase virou o barco e deu para alimentar toda a família daqueles pescadores, e deu para quem, no The Chosen inclusive diz que usou para pagar as dívidas que ele tinha. É uma coisa incrível. Era um rio, e é um rio aonde a vida flui. Ele é chamado de mar, mas você sabe que na verdade ele não é um mar, mas é um lugar onde há vida e vida em abundância. E Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas também em Israel há um outro mar, há o Mar Morto. E eu acho que não precisava nem explicar para cada um de vocês o que significa Mar Morto. Mar Morto, Mar Morto, mortinho nasceu, morreu. Eu vou viver. O Mar Morto diz: eu vou morrer. Igual aquele personagem da Era do Gelo. O Mar Morto é um lugar onde não tem vida. É um lugar onde, inclusive, se uma pessoa tomar um copo de água daquele lugar, ela corre o risco de perder a vida, porque há uma quantidade de sal tão grande que vai desidratar. Lembra? O sal da terra desidrata as bactérias podres que existem espalhadas por aí. Mas o excesso de sal que existe no Mar Morto, inclusive, é prejudicial para a vida humana. O Mar Morto não tem peixe, o Mar Morto não tem siri, não tem caranguejo. Não dá nem para cantar aquela música: caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Lá não tem nada disso. Lá só tem sal. Agora, a diferença entre os dois é que o Mar Morto é um dos lugares mais baixos da terra. Países Baixos, você sabe que está abaixo do nível do mar. O Mar Morto, ele também é um lugar muito baixo, e a diferença entre o Mar da Galileia e o Mar Morto é que o Mar da Galileia recebe água vindo do Rio Jordão e depois ele vaza e continua o seu fluxo. O Mar Morto, ele recebe e ele não libera água para lugar nenhum. Não sei se vocês se lembram, mas no Brasil há pouco tempo nós tivemos um problema, e ainda continua difícil de combater, que é o problema de uma enfermidade chamada dengue, que é transmitida por um mosquito, o Aedes aegypti. E esse mosquito normalmente ele se prolifera na água parada. Você já viu um terreno baldio? Vai acumulando lixo e não sai nada de lá. Quem é que tem coragem depois de viver num lugar daquele? Depósitos de lixo, porque ali vão gerar enfermidades, impurezas, não vai sair nada que tenha vida dali, a não ser a vida dos insetos, dos bichos. Nós precisamos entender que nós temos uma opção na nossa vida. Nós podemos ser um Mar da Galileia que esbanja a vida e que rios de água viva fluem de dentro de nós, ou nós podemos viver só para nós. Vivemos uma vida só de egoísmo, uma vida onde eu não me importo com o outro, e nos transformarmos imediatamente no Mar Morto. O caminho para produzir morte é o caminho onde eu passo a pensar só em mim e a só receber, e dá. E você sabe que lá em Provérbio fala muito bem sobre aquele que só quer. Uma criança às vezes ainda pode agir desse jeito, mas nós não somos chamados a mantermos como crianças cristãs
Nós precisamos entender que a palavra diz que é muito melhor dar do que receber. E nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de coisas materiais? Não. Nós estamos falando dos seus recursos? Não. Nós estamos falando de você oferecer aquele que de graça morreu por você, para que outros também possam ter a salvação. De graça recebestes, de graça dei também. Essa é a verdade. Vamos viver uma vida como o mar da Galileia. E quanto mais nós entregamos, mais nós recebemos. E quanto mais ajudamos os outros, mais recebemos da parte de Deus ajuda. E quanto mais auxiliamos os outros, mais recebemos da parte de Deus auxílio. E quanto mais socorremos os outros, mais socorro de Deus virá para a nossa vida. Gente, se nós não entendermos isso, nós vamos viver uma vida, tristeza, azar. Mas por quê? É para mim. Eu quero o melhor para mim. Eu quero Jesus só para mim. Ele é tão fofinho. Eu quero Ele só para mim. Vem cá, Jesus, não sai daqui do meu quarto. Fica comigo. Deixa aquele irmão lá que está com o casamento lascado para lá. Deixa aquele irmão que está enfermo para lá. Deixa aquele irmão que está tendo problemas na madrugada para dormir, porque os demônios estão perturbando. Deixa ele para lá. Aquele que está com a família na droga. Deixa ele para lá. Não, queridos. Não sejamos mar morto, sejamos mar da Galileia. E a melhor maneira de fazermos isso é envolvermos com a obra do Senhor aqui na terra. Vou dizer uma coisa para vocês: é tão lindo ver a igreja crescer, mas quanto mais a igreja cresce, mais trabalho a igreja tem a realizar. Quanto mais pessoas se aproximam, mais discipuladores nós precisamos para cuidar dessas pessoas e ajudá-las a dar os primeiros passos e a irem se fortalecendo para que daqui a pouco essa pessoa também possa ajudar outros e ajudar outros. Aqui nós temos tantos ministérios, temos Atmosfera, temos Louvor, temos Pasquides, temos Pashop, temos empreendedores, temos oração, intercessão, temos tantas coisas importantes a fazer aqui. Eu preciso te dizer, irmãos, saia daqui desafiado hoje, voluntariamente, dentro daquilo que você pode. Não é para virar uma coisa que seja pesada. A igreja não quer ser pesada para ninguém, mas nós também não podemos imaginar uma igreja forte, aonde metade dela senta no banco, bota as mãos no bolso e diz: me dá aí a bênção da palavra, e sai dizendo: acho que a palavra não foi tão boa hoje. Esse pregador aí não é assim tão ungido que nem aquele outro. Nós precisamos entender que quando nós nos dispomos, a palavra nos garante que coisas grandes vão acontecer em nosso meio. Então sirva, entregue aquilo que Deus te deu, convide pessoas para ir no life, convide pessoas para ir na igreja, leve pessoas até Jesus, lá no seu trabalho, fale do amor de Jesus, fale do amor de Jesus. Nós temos uma história de um barbeiro, e eu posso usar essa mesma história para falar de um funileiro, que entregou a vida para Jesus na Paz Church de São Paulo, num culto que é realizado às segundas-feiras. Por que é realizado um culto nas segundas-feiras, depois de 5 cultos no domingo? Porque tem gente que não pode ir no domingo porque trabalha, e a igreja mais uma vez assim: nós vamos nos esforçar e vamos fazer algo para alcançar aquele que não pode no domingo. E aquele homem não podia no domingo, e foi na segunda, e na primeira vez que ele foi, ele ouviu uma palavra, o coração dele ficou cheio de amor por Jesus. Jesus deu um abraço nele, aquele abraço bem fofinho, ele sentiu-se acolhido pela igreja, por Jesus, foi tocado, o coração dele gritou, e na hora do apelo ele foi à frente e disse assim: eu também quero Jesus como meu Senhor e Salvador, e mudou a sua vida a partir dali. Na segunda-feira seguinte, lá estava ele, e trouxe o barbeiro, amigo dele com ele. E aí lá estava um funileiro e trouxe um amigo pintor junto com ele. E aí assim, ao contrário, um amigo pintor que trouxe o funileiro. E aí um dia o pastor chegou e disse: irmão, que bênção, né? Ele falou: você tem trazido seus amigos? Ele falou: e eu nunca mais vou parar. Meu compromisso com Deus é, toda segunda-feira que eu pisar aqui, eu trago uma pessoa nova para conhecer o amor de Jesus. Nós precisamos ter esse mesmo desejo no nosso coração. Nós precisamos entender que ou agimos dessa maneira, ou não estaremos cumprindo com o papel de embaixador que nos foi colocado aqui na terra. E aí viveremos numa sociedade caída, onde nós estamos inseridos nela.
e deixamos de ser os agentes de transformação que somos chamados para ser, queridos. Mesmo sendo um novo convertido, eu posso dizer, você não é um mar morto. O dia que você entregou a sua vida para Jesus, lembra? Você não precisa ter lido a Bíblia inteira, não. Você não precisa ter feito curso de teologia. É claro que é importante você ler a Bíblia, é claro que é importante você estudar para conhecer mais e mais da palavra de Deus, porque conhecereis a verdade vai te libertar. Você não precisa de, estar 50 anos na igreja, ter participado do avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos em 1900 e alguma coisa. Você só precisa de uma verdade: Jesus está em você e por isso você é a luz do mundo, você é sal da terra. Parece difícil às vezes esse processo, mas deixa eu contar uma experiência minha. Ontem eu acordei e vi que estava sol. E quando está sol, eu moro pertinho da praia, que eu falei, vou dar uma chegadinha na praia. Peguei a minha raquete de beach tênis e fui para a praia. Eu não estava assim muito legal para jogar, mas eu disse, eu vou para a praia hoje jogar um pouquinho. Joguei mal demais, meu Deus do céu, quem jogou comigo só perdeu. Mas eu não sou um atleta profissional, eu sou um ministro de mercado. E aí um amigo João estava lá, um belo de um senhor português, bem grandão, e aí nós estávamos a jogar, e ele falou, não está bem hoje, né? Eu falei, hoje eu não estou bem, hoje só Jesus na minha vida. Aí ele disse, e amanhã, vens? Eu disse, amanhã não posso. Ele, é mesmo, amanhã tu tens a missa, não é? Eu disse, é mais ou menos isso, é por aí, é a missa. Aí ele disse assim, como chama a igreja que tu vais? Aí eu disse, Paz Church. Ele, paz de peace? Isso também, e algumas coisas mais, de um projeto Amazonas, temos mais de 500 igrejas no Ribeirinho. Ele disse, vocês são os missionários da atualidade para aquele povo, não é? Eu disse, isso mesmo. E aí ele disse, interessante, muito bom, a porta está aberta. Acabei cansado, um sol, tive tontura, o sol estava demais, tomei pouca água, sentei atrás e tinha uma outra pessoa, e disse, sim, aí está tudo bem, vem amanhã. Eu disse, amanhã não vem, amanhã não, minto. Aí eu disse assim, eu já vou embora. Aí eu disse, mas já? Eu vou, que ainda tenho que terminar o PowerPoint da mensagem que eu vou ministrar na igreja amanhã. Ela disse, você é pastor, né? Eu falei para o meu marido, eu acho que o Hermes é pastor, porque olhando para ele, ele é diferente, ele não briga com ninguém aqui, se a gente erra uma bola, ele não xinga. Eu disse, só Jesus na minha vida, ai meu Deus do céu, sou competitivo, xingar não xingo, mas que eu gosto de ganhar, eu gosto. E aí ela disse, mas ela começou, eu fui uma vez numa igreja, estava o Cláudio Duarte, eu já fui ver o Thiago Brunet, e aí eu disse, mas eu também vou na missa de vez em quando, já fui no centro espírita. Eu disse, amém, aleluia, glória a Deus. Eu disse assim, na nossa igreja, eu percebi que não adiantava fazer um convite para vir na igreja. Na nossa igreja a gente tem duas formas de trabalhar. A gente tem o culto no domingo, inclusive amanhã sou eu que vou ministrar, por isso que eu tenho aqui. Mas nós temos o live, os live groups nas casas. E aí ela disse assim, nas casas, mas sempre numa casa só. Nós temos em 7 casas diferentes, e uma delas é a minha. Onde você mora mesmo? Eu falei, moro ao pé da Nova. Aprendi a expressão ao pé, gosto de usar agora, com a Maleninha. Eu moro ao pé de mim, não é? Moro ao pé da Nova. E ela disse, é perto de mim, eu moro nos Sassueiros. Eu posso ir lá um dia? Eu não precisei nem convidar. Mas é 1 ano que eu vou àquela praia, todo sábado de manhã, ou quando eu consigo no sábado de manhã, é a melhor expressão. Jogo meu beach tênis, deixo a luz do Senhor brilhar através de mim, e o meu comportamento não foram as minhas palavras, porque eu ainda estava num ambiente que muitas vezes os irmãos também dizem assim, será que eu posso? A gente estava conversando no live essa semana, tem lugar de trabalho que não dá para sair escancarando Jesus, enfiando na goela do povo, tem que ser de maneira sutil. Então eu ali, através do comportamento, consegui ser reconhecido. Eu não sei se foi porque tem tatuagem da cruz, o nome de eu não sei o que era, mas alguém enxergou que havia algo diferente e pediu autorização para ser convidada para ir no live. Quarta-feira vai no live, não tem jeito, vou orar, vou jejuar, a Paulinha vai entrar nessa comigo, e a Paulinha vai ligar, porque foi a mulher, não vou eu ligar de novo. Paulinha está aqui, o telefone dela, liga. Já sei que o marido vai fazer uma cirurgia dia 4, é a chance de dizer, traz e vamos enfiar Jesus na vida dessa família, e levar a salvação para essa casa, porque ela está querendo Deus.
Onde ela foi? Ela foi em A, em B, em C, ela procura Deus, ela só precisa agora encontrar o único e verdadeiro Jeová Rafá, que é aquele que cura, que sara e que dá salvação para todo mundo. Você também pode fazer, irmão, isso não é algo que... simples. Permita que Jesus brilhe através de você, tendo Ele no coração, sabendo a certeza, a realidade da eternidade, amando as pessoas e não sendo um mar morto. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: eu não sou um mar morto. Não, mas fala de verdade, não é com essa tristeza. Eu não sou um mar morto. Irmão, você não é um mar morto. Irmão, você não é um mar morto. Você é um mar da Galileia, cheio de vida, cheio de respostas em nome de Jesus. Como é? Muito prazer, eu sou quem? Oi, Galileia, muito bem. É isso mesmo. A partir de agora, no seu trabalho, não precisa dizer que você é a Galileia, né? Nem o Galileu. Oi, meu nome é Galileia. O pessoal vai ficar endoidou. Mas nós ouvimos: ore, declare palavra de fé no seu lugar de trabalho. Ouça, esteja atento às necessidades das pessoas, se disponibilize a ajudar. Lembra da história daquele homem que estava caído à beira da estrada, e passou um, e passou dois, e não deram uma mínima bola, até que chegou um bom samaritano, e pegou aquele homem, cuidou das feridas, levou para um aposento. Irmãos, nós precisamos aprender com um bom samaritano, porque tem gente caída por aí, aos milhares. Nós não podemos fechar os nossos olhos para isso, irmãos, em nome de Jesus, porque se não houvesse um homem que um dia tivesse olhado para um homem caído, 20 anos viciado, dependente químico como eu fui, dos meus 14 aos 34, se não fosse um homem que me convidasse, que me acompanhasse, que me apresentasse Jesus, onde é que estaria eu hoje? Eu tenho certeza para vocês que eu já estaria morto, ardendo todos os dias. Um homem, olharam e disseram, mas um homem, e depois uma igreja, e depois outro homem, olharam e disseram assim: você não vai, porque eu entendo, eu amo você mesmo sem lhe conhecer, porque Jesus lhe ama, e se Jesus lhe ama, eu também amo. Para pensar nisso, queridos. Eu sou uma pessoa comum que nem vocês. Meus pais se separaram cedo, perdi a referência de pai, vivi no subúrbio de São Paulo, me envolvi cedo com aquilo que não devia, drogas, prostituição, mentira, fraude, a lista é imensa, mas para a honra e glória de Jesus, como está escrito: aonde abundou o pecado, superabundaria a graça. O pecado que um dia existiu na sua vida não vai impedir de superabundar a graça e você ser usado de maneira transformadora para pessoas nessa terra, em nome de Jesus. Ore pelas pessoas, ore com fé, creia que o milagre vai acontecer. Creia que nós temos um mover a acontecer sobre essa nação, sobre a rua que você mora, sobre o prédio que você mora, sobre o lugar onde você trabalha, o lugar onde você estuda. Lembre-se disso, não deixe passar e você ficar de fora olhando como multidão. Você não foi convidado para ser multidão, você foi convidado para ser discípulo, e discípulo dos mais próximos. Então, no ponto em que Jesus... Obrigado, querido. No ponto em que quando Jesus vai ressuscitar uma pessoa, ele diz assim: vem cá vocês três comigo, porque eu vou mostrar para vocês o poder que está em mim. O Senhor nessa manhã pede para me dizer para você: há poder no nome de Jesus, e Ele te chama para estar perto dEle, Ele te chama para poder ser usado de maneira sobrenatural, para que o reino dEle seja edificado aqui na terra, para a honra e para a glória do nome santo de Jesus. Mas tem 4 mentiras. 4 mentiras que o maligno tem usado para abafar as ações dos ministros de mercado. A primeira delas é: o ministro de mercado não é tão importante quanto o ministro de culto. Irmãos, eu já estive lá na cidade de Aquiraz, na grande Fortaleza,
na cidade onde tem o Beach Park. Eu tive o privilégio de plantar uma igreja junto com a minha família e com os membros dos nossos lives. Eu tive a oportunidade de estar à frente daquele trabalho por 4 anos e meio antes de levantarmos um líder local que assumiu a igreja. A igreja já vai completar 11 anos agora no mês de junho, firme e forte, ganhando pessoas naquela cidade para Jesus, para a honra e para a glória do nome dele. Mas eu posso afirmar para vocês, eu tive muito mais impacto na vida de pessoas no meu trabalho, nos lugares onde eu passei estudando, nas minhas atividades esportivas. Eu falei para pessoas que não tinham Jesus muito mais das portas para fora do que de cima de um púlpito. E não que o púlpito não seja importante, o púlpito é fundamental, mas eles são complementares. Há aqui um ministro de púlpito que se prepara, que busca a direção de Deus, que nos mostra caminho, que é usado por Deus para nos ensinar na palavra. E aqui nós temos, recebido a cada semana palavras tão importantes para edificar a nossa fé. Mas eu quero dizer para você que o seu papel lá fora é tão importante como o papel que cada um dos ministros de púlpito executam aqui. E a realidade é que nós somos muito mais enquanto ministros de mercado do que os ministros de púlpito. A outra realidade é que tem gente que não vai entrar, o preconceito ainda impede que elas venham direto a uma igreja, mas elas não têm preconceito com a pessoa que senta do lado dela na cadeira dela de trabalho, aquela pessoa que está fazendo uma massagem ali, enquanto está fazendo a massagem, está ministrando. Eu fico pensando, eu fui ao dentista essa semana aqui em Martins, a Paulinha é dentista também. Acho que é o melhor lugar para pregar para alguém, não é? Porque o camarada não pode falar nada, só abre a boca e fica quieto. Eu vou falar de Jesus para você. Eu já vou dizer, bota na TV um filme do The Chosen passando ao invés do futebol. Irmãos, as pessoas no seu dia a dia estão muito mais próximas das suas realidades, dos seus problemas, das suas dores, e é nesses momentos em que precisa que a manifestação da glória dos filhos de Deus, assim como está em Romanos, a palavra diz que o povo clama, que o mundo clama pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Você é tão importante como ministro de mercado, enquanto um ministro de púlpito. Você é tão importante para a obra do Senhor, aonde quer que você esteja. Irmãos, entenda isso, você é importante. Irmãs, vocês são importantes, vocês têm uma habilidade de trazer para perto. Usem essa habilidade para que o nome de Jesus possa trazer salvação para essa nação. Se nós queremos 1,5 milhão de discípulos, nós só vamos conseguir isso se for um a um, não é através de campanhas, 12 dias de oração, ok, isso funciona, amém, isso é de Deus, ok, não é porque nós vamos agora aquele grande pregador e vai converter multidão. Existem pregadores que têm essa habilidade, mas imagine, nós somos aqui 120 pessoas, imagine se nesta semana, cada um de nós, dos 120, falarmos de Jesus para uma pessoa, orarmos sobre essas pessoas, apresentarmos o plano de salvação de Jesus para essas pessoas. Imagine que 10% aceite, são 12 pessoas convertidas ao Senhor Jesus. Imagine que na outra semana façamos isso de novo, e assim nós começamos a ter um fator de multiplicação para que o reino possa ser estabelecido aqui na terra e as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja de Jesus. Agora não podemos passou essa semana e mais e passou 2 meses e 6 meses e passou 1 ano, eu não falei de Jesus para ninguém. Meu Deus do céu, como é que vai ser quando você chegar lá no céu e tiver que olhar para Jesus e dizer assim: foi mal, hein, Jesus? Você é tão importante quanto o ministro de púlpito. 2, a igreja só funciona lá no edifício, lá no prédio e também só nos lives. Não, irmãos, a igreja é uma igreja viva. A palavra do Senhor diz que nós hoje somos o tabernáculo do Espírito. Aonde nós estamos está a igreja. Aonde nós estamos, a igreja não são essa estrutura, essas cadeiras, esse telão, esse teclado, essa viola, esse microfone, essa mesa. A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós.
Em nome de Jesus, entenda isso. É claro que o congregar é importante, mas o funcionamento da igreja acontece onde houver um verdadeiro cristão. A igreja deve funcionar todos os dias, em todos os lugares, através de você, que é um poderoso ministro de mercado. Lembra da mensagem passada, do exemplo da enfermeira obstetra, que lá no lugar de trabalho dela, faz o papel dela, orando pelas pessoas, falando de Jesus para as pessoas, orando para que bebê morto seja ressurreto. Este é o papel, cada um de nós. Imagina lá na oficina, o camarada vem para entregar o carro, você já fala assim, glória a Deus, Jesus, aleluia. Ou você mas você em nome de Jesus. Onde estiver um ministro de mercado, aonde você estiver, haverá a presença de Deus para resgatar a dignidade humana projetada por Deus. Tem se perdido a dignidade humana. Eu vi esses dias, pastor, um festival das pessoas que acreditam que são bichos. E era gente imitando cachorro, era gente imitando sei lá mais o que, gente. Tem gente vendendo seu corpo na rua, no Brasil, por 10, 20, 30 reais. Tem gente abusando de crianças inofensivas. Tudo isso porque essa mentalidade mundana foi espalhada, e através do pecado nós estamos vivendo o que estamos vivendo, mas nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos nos conformar com o Deus deste mundo, com D minúsculo. Nós temos um Deus que tudo pode, e nós precisamos cooperar para que haja transformação e seja devolvida a dignidade das pessoas. Quando eu e você assumimos o nosso papel de ministro de mercado, a igreja passa a exercer verdadeiramente o seu papel aqui na terra. Então amanhã, queridos, quando você chegar no seu trabalho, na sua escola, no seu ginásio, na sua universidade, você deve entender que com você também chegou o reino de Deus para fazer a diferença. Aonde você chegar amanhã, diz assim: o reino de Deus chegou comigo, e hoje aqui eu vou fazer a diferença na vida dessas pessoas, porque eu sou um ministro de Deus aqui na terra. Amém? Vai com essa fé, irmãos. Vai com medo mesmo. Ore ao Senhor, diz assim: Senhor, me capacita. Sozinho eu não dou conta, eu sei, sozinho eu também não dou conta. Sozinho eu sou mais falho dos homens. Sozinho o Satanás me acusa o tempo todo. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Terceira mentira: as pessoas que trabalham secularmente não podem ser tão espirituais como aquelas que trabalham no púlpito. Mentira! É mentira da barata, ela tem uma perna só. É mentira, do mesmo nível. Nós podemos ser espirituais, sim. Nós somos espirituais, sim. Porque a palavra de Deus diz que nós podemos ser. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes, sacerdócio real, nação santa, povo eleito, geração eleita. A palavra de Deus garante que quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos quem nós somos, nós nos posicionamos de maneira adequada. Quando um cristão não sabe exatamente quem ele é, ele sempre acredita que o pastor é quem tem autoridade para posicionar-se em poder. Já viu aquela história que alguém pegou: mãe, você pode orar aí pela minha amiga? Não, ora você, eu posso orar junto, mas você já orou? Aquela história: você pode orar pelo meu filho? Lembra, o pastor que conta a história, a pessoa disse assim: meu filho está com problema. Tá bom, eu vou orar, vamos jejuar. Eu vou jejuar, pastor? A realidade é que nós precisamos entender quem nós somos, e há autoridade e poder no nome de Jesus. Se Jesus habita em nós e é conosco, nós somos um com Ele, como Ele é um com o Pai. E se nós somos um com Ele, Ele é um com o Pai, nós somos um com o Pai. E aí não tem para ninguém. Aí não tem para endemoniado, aí não tem para encapetado, aí não tem para quem ser ninguém, aí não tem para enfermidade, aí não tem para cadeia, aí não tem para corrente. Nós precisamos entender que, assumindo a verdadeira realidade de quem nós somos,
Independente de como estiver o ambiente onde você vive, você será um agente de transformação. Não deixe Satanás ficar mentindo para você. Ele só veio para matar, para roubar e para destruir. Mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida abundante. Quarta e última mentira, para a gente fazer de conta que está acabando. A única razão para trabalhar nas coisas materiais é para financiar a obra do Senhor. Então, se eu sou um ministro de mercado, chega no dia do meu pagamento, eu entrego o meu dízimo, eu faço a minha oferta, eu já cumpri o meu papel. Não, queridos, não. Deixa eu te dizer que não mesmo. É claro que essa é uma das razões. O inimigo tem colocado recursos na mão de muita gente para causar destruição aí, eventos gigantescos, sabe? Bagunças super produzidas. É claro que o recurso que nos toca, o Senhor nos indica, traga o dízimo à casa do Senhor. É claro que essa é uma das razões. Para abrir 3.000 igrejas em Portugal, nós precisamos de recurso. E é claro, e seria, sabe, tolice da nossa parte acreditar que não se faz necessário os recursos. Mas nós precisamos entender que vai muito mais do que isso. Por favor, entenda. Alguns têm chamado para serem grandes professores e começar a ensinar princípios verdadeiros. Alguns são chamados para influenciar no mercado financeiro e a cada dia mais não ter suborno sendo pago até o momento que por que se corrompe? Porque tem o que recebe a corrupção, mas tem o que dá a corrupção. Se você não der, acabou, fecha a torneira. O caminho não vai poder continuar sendo do mesmo jeito. Outros foram chamados para atuarem em esferas governamentais, sendo agentes de transformação, ajudando a expandir o reino de Deus em nossa nação. Eu não sei se eu estou vendo aqui um grande professor de uma universidade aqui em Lisboa, ou em qualquer outro lugar do mundo. Eu não sei se eu estou olhando para vocês e estou vendo alguém que vai influenciar diretamente o sistema financeiro, as empresas, os lugares onde o dinheiro tem corrido. Eu não sei se eu estou olhando aqui, estou vendo um legislador, um parlamentar, um prefeito, um governador, ou um presidente da república, um representante da ONU, eu não sei, mas o Senhor sabe. E você, além de fazer aquilo que você faz, gerar recurso, você precisa entender que aonde você estiver, você precisa ser um agente de transformação. Lá no beach tênis, lá no seu ginásio, lá na lanchonete onde você atende, servindo um cafezinho, onde você está limpando a casa, fazendo uma massagem, atendendo um senhorzinho de idade, jogando futebol no seu time, lá no Damaense, ou no Sintrense, ou no Carcavelos, no Marista, eu não sei. Segundo aos Coríntios 5:20 diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. É através de nós que esse mundo perdido precisa entender que é necessário reconciliar-se. E quando você ouve esse texto que fala que você é um embaixador, o que vem à tua cabeça? Aquele embaixador que representa o país, que tem ali a esplanada das embaixadas ali no Restelo, tem umas casas bonitas, e lá está o embaixador dos Estados Unidos, o embaixador do Canadá, o embaixador da Grã-Bretanha. Não. Aqui o contexto era um pouco diferente. Aqui, embaixadores eram uma referência ao Império Romano. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Roma foi por muito tempo um grande império, um mega império. Iam conquistando e conquistando e conquistando. Mas perceberam que conquistar era fácil, mas ganhar aquele povo para começar a fazer parte do Império Romano era outra história, muito mais complexa. Não adiantava colocar uma arma na cabeça e dizer: agora vocês são o Império Romano. Então qual era a estratégia? Toda vez que eles conquistavam um novo lugar, eles precisavam fazer com que aquele povo quisesse se transformar em uma colônia
de Roma. Então eles enviavam famílias que eram chamadas de embaixadoras, famílias que iam viver naquele lugar e iriam fazer o quê? Iriam viver como vive em Roma, iriam mostrar qual é a cultura de Roma, iriam mostrar que Roma era diferente. Eles, de alguma maneira ou outra, eles queriam convencer a classe nobre a tornar-se cidadão romano e também influenciar a cultura daquela nação para que ela ficasse cada vez mais parecida com a cultura de Roma. Então eles mudavam, começavam a tocar as músicas de Roma, eles começavam a desenhar arte e mostrar arte conforme Roma. Os esportes do lazer que eles praticavam eram as mesmas que eles faziam em Roma. E assim eles iriam mostrando o que Roma tinha de bom, e o povo então, por vontade própria, dizia assim: eu também quero ser romano. O que nós queremos em Portugal, queridos? Por que nós temos life groups? Porque o princípio é o mesmo. Cada life group é uma embaixada. Cada família que participa do life group da Igreja de Cristo na Terra é um embaixador. Para quê? Para nós mostrarmos que há uma forma muito superior de levar a vida aqui na Terra. Que existem princípios muito mais nobres, retos, verdadeiros, dignos, que nós realizamos. Nós precisamos entender que cada um de nós, como embaixadores do reino de Deus, estamos aqui para convencer todos os cidadãos a tornar-se cidadãos do céu, e implementar a cultura do reino de Deus aqui na terra. Carcavelos, São João do Estoril, Bem Martins, Carrascal, Pinhó, tinha mais um que agora eu não lembro, Rio de Mouro, Aleluias, glória a Deus. A vizinhança começa a perceber, diz assim: nossa, esse pessoal vive de uma maneira diferente, eles são mais alegres, esse pessoal, eles não dão um jeitinho, eles não quebram as regras, eles não batem as portas, eles não jogam lixo pela janela. Esse pessoal, tem uma vez por semana a gente ouve umas canções vindo da casa deles. Não se ouve discussão do marido xingando a esposa, ou a criança gritando porque o pai está correndo atrás para pegar, para bater. Nós precisamos entender que nós também temos que nos apropriar de quem nós somos, para através dos life groups, abre aspas, das nossas colônias, nós possamos exercer o papel de embaixador, mostrar: o reino vem, seja feita a vontade de Deus, assim na terra como é no céu. Atrair a forma de viver do céu aqui para a terra, porque eu posso garantir para você que não há nada melhor. Quero encerrar contando a história de dois homens. O primeiro desses homens, ele se chama Newton, John Newton. John Newton, ele era um empresário. Esse homem, ele tinha uma atuação empresarial que não era das mais adequadas. Ele era um traficante de escravos, capitão de navios que iam à África, pegavam as pessoas, colocavam no seu navio e depois saía vendendo em todas as colônias da Grã-Bretanha, espalhadas pelo mundo. Esse homem tinha uma profissão que não glorificava o nome de Deus, ele escravizava pessoas. Mas um dia, John Newton teve um encontro com Deus, converteu-se ao Evangelho, entregou a sua vida para Jesus, e a partir desse dia ele deixou de ser um traficante de escravos. Depois de um tempo, esse sim resolveu se transformar num ministro de púlpito. E quando se transformou em ministro de púlpito, um tempo depois, ele fez essa música, Amazing Grace, que é, com certeza, a música cristã mais conhecida no mundo. Hermes, mas e daí? E
Daí eu quero apresentar para vocês um segundo homem, William Wilberforce. William Wilberforce, um homem que nasceu numa família de alta sociedade na Grã-Bretanha. Ele, aos 21 anos de idade, foi eleito para o parlamento, e aos 26 anos ele entregou a vida dele para Jesus. Fazia questão de falar de Jesus para todo mundo, casa, nas ruas, no parlamento. Mas um dia ele entrou em dúvida e ele, foi orar a Deus e perguntou: Deus, será que eu devo continuar sendo um parlamentar? Ou será que para poder falar do teu nome eu preciso me transformar num ministro de púlpito? Será que eu devo agora ser um pastor em tempo integral? O que eu faço da minha vida? E ele, com essa dúvida, encontrou com John Newton, já convertido, já ministro de púlpito, e num processo de discipulado começou a ser aconselhado por John Newton. E um dia ele abriu essa dúvida e falou: eu estou em dúvida, Newton, eu não sei se eu continuo no parlamento, ou se eu agora devo ser um pastor tempo integral. E o Newton olhou para ele e disse assim: mas o que Deus tem falado ao teu coração? Qual é o chamado de Deus para a tua vida? E ele disse: o chamado de Deus para a minha vida é eu influenciar o mundo inteiro. Ele falou: então faz o seguinte, continua no parlamento, continua influenciando as pessoas aonde você está, não precisa mudar para ser usado por Deus. Aonde você está, você pode ser usado por Deus. E um dia, em 1787, William Wilberforce escreve em seu diário, pode deixar a música tocando, por favor. Deus disse para ele duas coisas que deveriam ser as que ele buscasse a vida inteira. A primeira foi a supressão do tráfico de escravos no mundo, e a segunda, a reforma dos costumes da nação inglesa. Ele escreveu isso no diário em 1787. 2 anos depois, em 1789, William Wilberforce apresentou um projeto para abolir o tráfico de escravos no parlamento. E sabe o que aconteceu? Foi derrotado. Não aprovaram a lei para que não existisse mais o tráfico de escravos. Mas ele foi derrotado naquele ano, mas ele não foi derrotado para sempre, porque ele sabia que aquele que vivia nele vive até a eternidade. E por durante 18 anos, o Espírito de Deus pede para dizer: tem coisas que acontecem na sua vida que na primeira você recebe um não, a porta não abre, e você já fica brava, taca o pé na porta, não quer mais saber de nada, não quer mais saber de Jesus, não quer mais saber do life, não quer mais saber da igreja, não quer mais saber dos irmãos. Esse irmão, por 18 anos, ano após ano, continuou colocando a lei para ser votada. E em 1807 o projeto foi aprovado e pôs fim ao comércio de escravos em seu país. Mas ele continuou em busca de cumprir com aquilo que Deus colocou no coração dele, que era acabar com a escravidão em todo o Império Britânico, Austrália, Canadá, Congo. E em 1833, 45 anos depois do início da sua luta, a lei que aboliu toda a escravidão no Império Britânico foi aprovada, e em torno de 800 mil escravos foram libertos. Poucos dias depois ele morreu, mas cumpriu com aquilo que ele foi chamado. E isso não foi feito por um ministro de púlpito, mas por um cristão que servia ao reino de Deus no mercado que ele atuava. Eu queria pedir para você ficar de pé. Eu queria fazer uma oração nesta manhã com você.
para que você possa se apropriar desta verdade, para que você possa, a partir de hoje, como eu disse mais cedo, chegar aonde você chegar e dizer: estou chegando cá, e comigo chega o reino de Deus, que transforma, que cura, que salva, que sara, que liberta. William Wilberforce libertou 800 mil escravos. Nós temos em Portugal algo em torno de 10 milhões de pessoas, algo aproximado, um pouco mais, um pouco menos, que não estão presas por causa de uma lei humana, por causa da sua cor de pele. Mas eu te garanto que nós temos uma nação de escravos do pecado, dos vícios, da pornografia, da mentira, do medo. Nós temos uma nação que clama por liberdade. Eu quero orar com você, para que assim como foi este homem, você também possa ser alguém que de alguma maneira seja usado por Deus para levar o cativo à liberdade. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nesta manhã nós nos apresentamos perante o teu sublime trono. Cada um de nós, Senhor, e cada um de nós entenda que o Senhor nos comissionou, nos chamou, o Senhor trabalhou e continua trabalhando em nós, mas muito mais do que trabalhar em nós, o Senhor nos chama para sermos luz neste mundo, para sermos sal nesta terra, para que possamos amar as pessoas e levá-las a um reencontro contigo, a uma restauração dos relacionamentos com os outros, e possamos ser usados para resgatar o que foi perdido no Éden, o sistema de mercado. Em nome de Jesus, eu declaro o poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, te enchendo de amor, te enchendo de fé, te enchendo de alegria e de autoridade, para que você carregue o reino de Deus por todos os lugares que você for. A palavra de Deus diz que aonde nós pusermos a planta dos nossos pés, o Senhor nos daria como herança. Aproprie-se disso, sendo a partir de hoje a sua realidade, para a honra e para a glória de Jesus. Que Deus abençoe você, e você seja um agente de transformação, um embaixador de Cristo nessa terra, em nome de Jesus.